Eu disse antes já que a gente vai falar sobre um culto que agrada a Deus. O Martin já saiu, eu ia comentar com ele. A gente conversou essa semana e ele me perguntou assim, e aí, né, qual é o tema da mensagem? Eu disse, olha, vai ser o culto que agrada a Deus baseado em Gênesis, capítulo 4. Ele disse assim, puxa, é porque eu estou numa fase agora no mestrado em teologia, de estudar o Antigo Testamento. E é natural que a gente acabe refletindo mais e vendo mais sobre aquilo que a gente tem visto, né? Ele disse, puxa, não, só está tendo pregação do Antigo Testamento, já perdemos, quer dizer, quando é que vai sair uma do Novo Testamento? Vamos esperar chegar essa disciplina. Eu disse, não, é que já passou essa disciplina, né? Já passaram as disciplinas do Novo Testamento, e estou numa fase Antigo Testamento, assim, mas é muito bom a gente ver o valor da palavra, né, para nós no Antigo Testamento também. Especialmente tem me chamado muita atenção o livro de Gênesis. Eu li agora um comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes sobre Gênesis, e é bem profundo. Essa mensagem que a gente vai falar hoje, ela foi muito inspirada no que ele escreve, né? Nos comentários, assim, me chamou muito a atenção, mas não só isso, também com a reflexão sobre o próprio texto bíblico, né? E é muito apropriado para nós. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, ou o teu aplicativo da Bíblia, em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16. História bem conhecida, que nós vamos ler, fala sobre os filhos de Adão e Eva. Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, a história que relata ali o primeiro homicídio, né, do mundo. Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 16. Vou ler o texto e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, né, quando já está com a tua Bíblia aberta aí, por que, né, esse tema, o culto que agrada a Deus? A gente tem falado muitas vezes aqui que essa reunião no domingo, que a gente está junto no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, muitos lugares isso é conhecido como o culto, certo? Eu vou para o culto, eu vou assistir o culto, mas isso aqui, esse encontro não é o culto. A gente não assiste o culto, a gente não vai ao culto, a gente presta um culto. E quando a gente faz isso aqui, quando a gente vem domingo de manhã, ou em outros lugares é domingo à noite, ou outro dia da semana, a gente faz isso juntos, a gente se encontra para celebrar o Senhor Jesus, para celebrar o que Ele tem feito em nossa vida, para compartilhar o que Ele faz, para render graças a Deus juntos. A gente está celebrando, prestando o nosso culto coletivamente. Todos nós estamos prestando um culto. E a soma da nossa prestação de culto aqui individual é um culto coletivo a Deus. E a gente organiza isso. Aí a gente tem um momento com músicas, a gente tem um momento de oração, a gente tem um momento de ministração da palavra. E esse é o nosso culto, mas o culto é individual. O culto sempre é individual, e nós fazemos e manifestamos ele coletivamente, e aí fazemos isso coletivamente porque é bom, porque nós edificamos um ao outro, nós crescemos com a ministração da palavra, a gente pode adorar juntos, a gente se sente parte de algo maior. Mas tem lugares onde não é possível fazer isso, né? Tem lugares onde a vida da igreja ela se resume a poucos encontros de pessoas numa casa, informalmente, porque não tem liberdade para se reunir assim e cultuar, e nem por isso deixa de ter culto. E ainda quando não é nem possível se encontrar e se reunir, o culto ele pode acontecer na vida da gente, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, com tudo que a gente faz. Nós queremos que a nossa vida ela é um culto ao Senhor, né? Romanos capítulo 12 vai falar que quando a gente oferece ao Senhor nosso culto, racional é a nossa vida, colocado no altar. Então é nesse contexto que eu quero te convidar para a gente ler esse texto bíblico e refletir sobre o culto que agrada a Deus, tá? Gênesis capítulo 4, então vamos lá do versículo 1 ao 16, diz assim, Adão teve, eu vou ler aqui na versão NVI, tá? Nova versão internacional. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que o viesse encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Até aí. Então, a Bíblia então conta essa história, né, da descendência de Adão e Eva. E é importante a gente lembrar que esse episódio ele já é narrado depois da queda, depois do pecado. Depois que Adão e Eva já não estão mais no jardim do Éden. Deus tinha expulsado eles de lá, eles estão em outro lugar. E eles agora, então, começam a sua descendência, seus filhos. O primeiro filho aqui é Caim. Caim, olha que interessante isso, Caim, o nome de Caim significa adquirido por Deus. Por isso que Eva fala no começo aqui, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Significa adquirido por Deus, ou possessão. É uma possessão que o Senhor me deu. Havia provavelmente uma grande expectativa sobre Caim. Lembra que Deus, no capítulo 3, versículo 15, ele fala para Eva, ele fala assim, fala para Eva e para a serpente: e o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente e ela ferirá o seu calcanhar. E essa profecia, a gente sabe hoje, depois de tudo que aconteceu, que Deus estava falando sobre Jesus, o descendente da mulher que pisou a cabeça da serpente, o diabo, derrotou o diabo, apesar de ela ter mordido seu calcanhar. Jesus morreu na cruz, entregou a sua vida, né, para isso. Mas, provavelmente, Adão e Eva tinham uma grande expectativa sobre Caim, o primeiro filho. Será que ele vai ser esse descendente que vai pisar a cabeça da serpente? Será que é ele? O segundo filho de Adão e Eva se chamou Abel. Abel, isso é muito curioso, né? Abel significa sopro, significa passageiro. Abel teve uma vida curta, né? Significa passageiro. Ou ainda vaidade. No comentário que eu estava lendo do Hernandes Dias Lopes, ele diz que o nome de Caim e Abel, né, nos lembram que Caim nos lembra de que a vida vem de Deus, adquirido de Deus, possessão de Deus, né? A vida vem de Deus. E Abel nos lembra, o nome de Abel nos lembra que a vida é curta, ela passa rápido. A vida de Abel foi abreviada, porque Caim o matou. A história aqui também não relata, ela só fala que eles nasceram e depois já conta eles adultos, né? Praticamente adultos. Não conta a infância, não conta como era a casa de Adão e Eva, não conta nada sobre a criação, mas a gente pode inferir algumas coisas aqui. Fala que Caim se tornou um agricultor, um lavrador, e Abel foi um pastor de ovelhas. A primeira coisa que a gente vê é que eles eram diferentes, preferências diferentes, apesar de terem nascido no mesmo lar. Isso é normal hoje ainda, né? Irmãos têm opções diferentes, preferências diferentes, isso é tudo ok.
É possível entender também que Adão e Eva os instruíram quanto ao culto a Deus, quanto ao relacionamento com Deus, com quem Deus é. Porque a gente vê na história que eles buscaram cultuar Deus. Eles foram, né, diante de Deus e apresentaram uma oferta. Então é possível a gente ver isso. Caim trouxe a oferta daquilo que ele produzia, que era o fruto da terra. Ele era agricultor, ele trouxe a sua oferta diante de Deus. E Abel trouxe também as ofertas do seu rebanho. Diz ali as primícias, né? Os primeiros, os melhores talvez, diante de Deus. Deus conta a história aqui, e a gente vai falar um pouco sobre isso, é que Deus se agrada de Abel e de sua oferta, mas ele rejeitou Caim e a sua oferta. Nós não sabemos, né, como que Deus expressou essa aceitação de Abel e essa rejeição de Caim. Não está claro, o texto não fala sobre isso, mas está claro que eles entenderam que Caim tinha sido rejeitado e Abel tinha sido aceito. Isso porque a gente vê a reação de Caim. Caim se irou, ficou irritado, furioso, o texto diz, e ele se revolta contra Deus. O rosto dele se transtorna, e aí Deus confronta ele e diz assim: por que tu está com o rosto transtornado, né? Se tu proceder bem, não será aceito. Deus chama a atenção dele. Quando Deus fala assim, se tu não proceder bem, tu não será aceito, significa que de alguma forma ele estava procedendo mal. Estava procedendo mal. Deus traz uma repreensão importante sobre Caim também, para que ele dominasse as suas emoções. Porque ele diz assim, o pecado está à porta, e ele quer dominá-lo, né? Ele quer tomar conta, mas a ti cabe dominá-lo. Está falando aqui sobre tentação, sobre sentimentos, mas a necessidade de Caim não ceder àquela tentação, de ele dominar aquela tentação, de ele vencer aquela tentação, de fazer algo. Só que Caim reage de uma forma ruim. Caim não dá ouvidos a Deus. Já pensou? Deus falar contigo dessa forma, e tu ainda assim resistir a Deus, se fechar diante de Deus, endurecer o coração diante de Deus. E pior que isso, além de se fechar e endurecer o coração, Caim agora premedita o que ele vai fazer. Caim premedita dar vazão àquele sentimento de ira, de ódio, de inveja que está no coração dele, e ele premedita um pecado que é matar o seu irmão. É visto que é premeditado a forma como ele age, né? Mas eu queria te falar um pouco também sobre o contexto de estudo, né? Para pensar, a gente talvez tenha um pouco de dificuldade nisso, mas havia sobre a terra 4 pessoas só: Adão, Eva, Caim e Abel. Caim e Abel eram os primeiros filhos de Adão e Eva. Não eram os únicos, porque veio outros depois. A Bíblia relata a genealogia de Adão ali, e tem outros mais. Mas Caim e Abel foram os primeiros. Havia 4 pessoas sobre a terra. 4 pessoas. Primeira coisa que a gente pode ver é que Adão e Eva, sim, foram criados à imagem e semelhança de Deus, sem pecado, e eles, tentados, seduzidos pela serpente, cederam àquela tentação, se deixaram levar pelo brilho lá, né? Pelo interesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e pecaram. Só que a partir daquele momento o pecado entrou no mundo, e a gente sabe como foi a história, os olhos deles se abriram, viram que estavam nus e tudo mais, tudo aquilo aconteceu, e agora o pecado se instalou no mundo. Dali para frente, todos os seres humanos nascem pecadores. Caim e Abel nasceram pecadores, nasceram com o pecado neles. Caim, quando ele peca, que ele não cede a uma tentação externa só, não é o diabo agiu nele. Sim, pode criar a ocasião, só que o pecado estava nele. Ele foi levado pelo mal que há dentro dele. Pensa só também, não havia tios, primos, avós, colegas, amigos, inimigos que pudessem influenciar Caim para o mal. Havia só Adão e Eva. Não havia esse mundo em torno deles. Muitas vezes a gente acha que o problema é o mundo, o problema é a violência, é o desemprego, é a poluição, são as drogas, a bandidagem, uma sociedade promíscua, corrompida. São os filmes, são as séries, são as novelas, a televisão, a internet, tudo isso. Tudo isso é ruim hoje porque está afetado pelo pecado, sim. O mundo é o reflexo de um mundo caído,
por causa do pecado. Mas naquele momento não tinha nada disso. E ainda assim, Caim pecou. Caim cedeu à tentação do seu mal, do seu coração, o mal que estava dentro dele. O nosso maior problema não é o que está fora de nós. Hoje é mal mesmo, o mundo é mal, mas não há como fugir do mal que está dentro de nós. Não há como fugir do mal que está dentro de nós. A Bíblia diz em Mateus 15, 19, diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Do coração saem, do coração. Não é de fora, é do coração. Aquilo que a gente vê fora também é reflexo de corações corrompidos pelo pecado, perdidos, distantes de Deus. O contexto da humanidade é esse. E o contexto da família? Caim e Abel nasceram da mesma família, já disse, né? Mas eles apresentaram comportamentos diferentes, apesar de terem vivido no mesmo ambiente, com os mesmos pais, recebendo os mesmos ensinos, instruções e valores. Chama a tua atenção isso? Porque hoje a gente vê também, na mesma família, pais ensinam filhos e eles assumem caminhos diferentes depois. Não é só o que a gente ensina, mas também o que aquele que recebeu o ensino faz com o que recebeu. Como ele aplica aquele ensino. Caim e Abel foram criados na mesma casa, com os mesmos ensinos, valores, instruções e tudo mais, mas andaram em caminhos diferentes. Ambos aqui cultuaram a Deus e demonstram que foram ensinados pelos pais sobre isso. Também já falei isso, né? Mas a relação deles com Deus era diferente. O texto de 1 João, capítulo 3, versículo 12, diz assim, está falando sobre os santos, ele continua dizendo, não como Caim, ele usa o exemplo de Caim, e diz assim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. João vai escrever isso, né? Que Caim era mau, as obras de Abel eram justas, mas as obras de Caim eram más. 2 filhos do mesmo casal, na mesma família, com todo o mesmo ensino, tendo sido ensinados sobre Deus, que inclusive cultuaram a Deus de uma certa maneira, tentaram fazê-lo, mas com procedimentos e vidas tão diferentes. O lar que instruiu ambos sobre Deus também abrigava a inveja. A aparente unidade do lar ali, que não aparece antes, né, mas provavelmente vinha bem, talvez até aquele momento, se revelou falsa no altar, no culto. Por quê? Havia mais disputa do que comunhão. O culto que ambos demonstraram ali, o culto de ambos, né, demonstra que Caim estava distante de Deus, porque Deus, o texto diz que Deus rejeitou, e isso é muito importante atentar, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Deus rejeitou Caim, e por consequência a sua oferta. Mas Deus aceitou Abel, e por consequência a sua oferta. Caim estava distante de Deus, Abel estava próximo de Deus. A distância de alguém próximo de Deus e longe de Deus cria uma distância entre eles. A distância entre Abel e Caim se estabeleceu também. Só que Caim poderia ter visto isso como uma motivação para mudar a sua vida, para alinhar a sua vida e se aproximar de Deus também. Mas Caim estava mais infeliz com o sucesso espiritual do seu irmão Abel do que desejoso em acertar sua vida com Deus. E esse era o coração de Caim. Deus fala com ele sobre isso. O texto diz que o semblante dele estava caído, o coração dele estava cheio de ódio e de inveja. A vida dele deixou de ser uma celebração, porque ele olhava o irmão dele e não suportava ver o irmão dele estar melhor que ele, ser aceito por Deus e ele não. Talvez, se ambos não fossem aceitos, não teria problema, Caim estaria feliz. O problema talvez não foi a falta de aceitação de Deus, sua oferta e da vida dele, mas o fato de que Abel foi aceito. Um sentimento de disputa, de inveja.
No comentário do Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: cobiçar é desejar o que é do outro. Cobiçar é desejar o que é do outro. Invejar é desejar a destruição do outro. Cobiçar é desejar o que é do outro. Invejar é desejar a destruição do outro. Caim não queria imitar Abel. Ele não queria ser igual a Abel. Eu quero o que ele tem, eu quero ser quem ele é. Não, ele queria matar o seu irmão. Ele não queria que o irmão dele fosse bem sucedido. A cobiça focaliza coisas e a inveja pessoas. Caim não queria a bênção de Deus, mas a morte de Abel. Caim não queria a bênção de Deus, mas a morte de Abel. Caim, ao ouvir a voz de Deus no começo, endureceu o coração e não aceitou a repreensão, não se arrependeu. Ao contrário, em vez de fugir do pecado, ele intencionalmente planejou o mal com seu irmão. Dominado pela ira e pela inveja, ele fez um convite dissimulado para Abel. Olha como ele fez o convite: vamos ao campo. O campo, para nós que somos urbanos, parece um lugar distante e ermo. E talvez até fosse, porque só tinha 4 pessoas ali na terra. E se ele vai com o irmão para o campo, não tem testemunha, certo? Adão e Eva não estavam lá. Então ele cria um ambiente sem testemunhas. Mas o campo era um lugar familiar para os dois. Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. O campo era um lugar familiar, não tinha problema, era um lugar seguro. Caim convida Abel para um lugar seguro para matá-lo. Sem testemunhas, aparentemente. Ele achou que ninguém viu. Ninguém viu o que eu fiz. Após o homicídio, Deus fala com Caim e lhe dá a chance de contar a verdade. Ele pergunta assim: onde está o seu irmão Abel? Está lá no versículo 9. Vocês acham que Deus precisava perguntar onde estava Abel? Você acha que Deus não sabia onde estava Abel? Deus não perguntou para ter informação. Deus perguntou para gerar arrependimento no coração de Caim. Mas Caim estava com o coração endurecido e ele responde de forma irônica, uma evasiva, hipócrita. Ele diz: não sei, por acaso eu sou o cuidador do meu irmão, eu sou responsável por ele? Ele despreza a pergunta de Deus, ele despreza o próprio Deus e vira as costas. Deus então confronta e Deus demonstra saber de tudo que aconteceu. Como consequência, Deus castiga ali Caim, né? Tira a sua fonte de subsistência, porque ele diz: agora vai ser amaldiçoado, a terra não vai produzir, tu vai plantar e não vai adiantar nada. E ele vai embora, né? Depois. Um lavrador fracassado, pois a terra não produz. E ainda Deus, olha como Caim se defende no final, diz: essa maldição é grande demais para mim. Ele em nenhum momento ele se arrepende, em nenhum momento ele cai em si e diz: puxa, o que eu fiz? O que eu fiz? Deus, né? Ele não se arrepende. Ele tem pena de quem? Dele mesmo. Porque ele diz: essa pena é demais para mim, eu não vou suportar, alguém vai me matar. E aí Deus diz: não, espera aí, não vou deixar te matar, vai viver com isso. Coloca uma marca nele para que ninguém o mate. A gente não sabe que marca é, também não convém conjecturar, mas todo mundo que eu visse não ia matá-lo, e ele teve que viver com aquilo. Talvez a gente possa até achar que isso é uma forma como Deus tenha dado para ele a oportunidade de arrependimento ao longo da vida. Não sei se ele se arrependeu, provavelmente não. Não sei, não podemos dizer isso, né? Mas até agora a gente só falou de Caim, né? Falei bastante de Caim. Talvez a mensagem fosse o culto que não agrada a Deus. Se fosse falar só até aqui, a gente entender: puxa, isso não agrada a Deus, esse é o culto que não agrada a Deus. Qual é o culto que agrada a Deus então? Por quê? E essa pergunta talvez parece não ter sido respondida, né? Por que o culto de Abel foi aceito e o de Caim não foi? Parece que o problema começou ali no culto. Não, né? O problema começou antes já, provavelmente ele só ali foi revelado. Foi revelado. Mas por que Deus aceitou Abel, o culto de Abel, e não aceitou o culto de Caim? O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz assim:
pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Esse texto está lá na Galeria dos Heróis da Fé, de Hebreus, que fala de muitas pessoas, e aqui Abel é lembrado, apesar da vida ser curta, ser um sopro, lembrar que a vida, foi abreviada. Abel está na Galeria dos Heróis da Fé, por ser um homem que, pela fé, foi reconhecido, como ter oferecido um sacrifício superior de Caim. O escritor de Hebreus, então, deixa claro que a distinção entre o culto de Abel e de Caim foi a fé. A fé. O texto de Gênesis, que a gente leu, Gênesis 4 aqui, diz que Deus aceitou, e por isso que eu chamei a atenção, todas as vezes que eu li isso, Deus aceitou, veja, não diz Deus aceitou a oferta de Abel, diz Deus aceitou Abel e sua oferta, e depois diz Deus não aceitou ou rejeitou Caim e sua oferta, não diz Deus rejeitou a oferta de Caim. Veja que o olhar de Deus, ele não está na oferta. Não diz o texto, muitos acham isso, muitos dizem isso, mas o texto não diz que Caim ofereceu qualquer fruto, mirrado, podre, imprestável diante de Deus, só para apresentar alguma coisa. Talvez ele tivesse escolhido o primeiro fruto da lavoura, talvez ele tivesse escolhido a melhor hortaliça, talvez ele tivesse colocado lá algo que realmente fosse bonito. Não era a questão da oferta, mas a questão de quem estava ofertando, com que coração, com que motivação ele estava ofertando. Deus não olha só a oferta, Deus olha o coração do ofertante. Não importa apenas a adoração, o que eu ofereço, importa como e quem o adorador importa, não só a adoração. Se o adorador é rejeitado, a adoração é rejeitada. A reação de Caim mostra, ao não ser aceito, que ele era arrogante, autossuficiente, esperava ser reconhecido por entregar o melhor dos seus esforços humanos. Talvez ele tivesse colocado diante de Deus melhores frutos, a melhor hortaliça, sei lá o que, bonito ali, e fosse achar que Deus ia olhar a oferta dele e dizer: Caim, que oferta, hein? Puxa, isso sim, agora tu me agradou. Quantas pessoas hoje não acham que Deus é alguém a quem eu entrego alguma coisa, até uma oferta, pode ser financeira, faço uma grande oferta financeira, um grande montante de recursos, e Deus vai olhar para mim e vai dizer: puxa, tu ofertou bastante, hein? Nossa, que oferta, agora tu me agradou, agora é só falar, como se fosse um gênio da lâmpada, agora é só falar que eu faço os teus desejos. Não é assim. Não é assim. Deus não está se importando apenas com o que a gente entrega. Deus está se importando com como, o que é vida, como eu faço, por que eu faço, qual a motivação que eu faço isso. Lembra da história da viúva pobre que colocou lá na caixa de coleta do templo, quando Jesus está do lado, tem pessoas que passam e colocam grandes somas de dinheiro ali dentro, e os discípulos olham e se impressionam, mas tem uma viúva pobre que bota uma moedinha, e Jesus diz: essa ofertou mais que todo mundo. Eles não entendem, por quê? É que ela deu tudo que ela tinha, os outros deram do que sobrava. Por que ela deu tudo? Importa que ela deu tudo? Não, é porque o coração dela estava naquilo, o coração dela era tudo, era pouco valor, mas era tudo, o coração era assim: poxa Deus, estou te entregando tudo, estou te entregando tudo que eu sou, isso aqui representa a minha vida, isso aqui representa o meu amor por ti, a minha entrega. Enquanto os outros davam o que sobravam para impressionar quem estava ali, talvez até para parecer que eu dei bastante. Deus vai olhar para mim e vai dizer: puxa, tu sim me honra, está me dando muito valor financeiramente, mas para eles isso era pouco e para Deus era nada. Deus é dono de tudo, Deus não precisa das nossas coisas, Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa vida. Jesus disse para a mulher samaritana que encontrou na beira do poço lá em Samaria, diz assim: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O texto diz que Deus está procurando adoradores e não adoração. Adoração, a gente vai ver em Apocalipse que o céu está cheio de adoração, os anjos cantam, louvam a Deus, adoram a Deus. Mas adoradores naturalmente prestam adoração. Mas não adianta ser uma adoração, entre aspas, de gente que não é adoradora. Essa é a oferta de Caim, que Deus rejeita. Verdadeiros adoradores naturalmente renderão verdadeira adoração, em espírito e em verdade. E o que é em espírito e em verdade? É ter um coração alinhado com Deus. Isso é em espírito. Ser guiado pelo Espírito Santo, adorar de todo o coração, do íntimo, além das aparências. Todos os exemplos que a gente deu até agora aqui. Adorar em verdade significa adorar com base na verdade bíblica de quem Deus é. Eu entender biblicamente quem Ele é, reconhecer quem Deus é e prestar um culto a Ele bíblico, como Ele quer ser adorado. Caim parece que ele quis ali adorar a Deus do seu jeito, com a sua maneira, o seu olhar. Deus quer ser adorado do seu jeito, que é esse, em espírito e em verdade. Uma adoração que é sincera, íntegra, sem fingimento. Uma adoração que manifesta a real comunhão que temos com Deus. O texto fala sobre isso. Aquele texto que fala assim, estou sem a referência aqui agora, mas que até inclusive foi o texto que motivou o nome da banda nossa, né? Que nós estamos ensaiando para o Old School Day, que a banda é Quarto Secreto, em função do texto que diz: e quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, né? E tem ali o teu tempo, né? Te ajoelha diante de Deus, né? Porque o teu Pai que te vem em secreto, Ele vai te recompensar. Essa adoração, ela não tem a ver com aparência. Ninguém ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Assim como Deus estava em todo lugar, Ele estava lá quando Caim matou Abel e não tinha testemunha. Deus está lá no quarto, Deus está lá no íntimo, Deus está lá no lugar que ninguém vê. Quando tu ora sem abrir a boca, Deus está vendo, Deus está escutando. Quando tu faz algo que ninguém está sabendo, que tu não precisa contar para ninguém, Deus está vendo. A adoração é a nossa vida. A diferença dos cultos aqui, dos irmãos Caim e Abel, a gente pode pensar assim, talvez, eu tentei resumir isso. O culto de Caim era fruto de um coração interesseiro, sem conhecer a Deus, aliás, que sem conhecer a Deus, apresenta a sua oferta para ser reconhecido e receber bênçãos, ou aparecer. O culto de Abel é um fruto de coração rendido, que por conhecer e amar a Deus, apresenta a sua oferta com fé, Hebreus fala isso, com fé e liberalidade. Para a gente ir para o final aqui, de nada adianta para Deus toda essa aparência, né? Ali os fariseus eram repreendidos por Jesus por causa disso. Eles eram hipócritas, eles oravam nas praças, nos lugares públicos para serem vistos. Jesus repreende eles. E Jesus exalta aquele, né, naquela parábola que diz assim, tem aquele que está na frente e diz: olha Deus, obrigado, porque eu não sou como esse, como aquele outro, nem como aquele publicano que está lá atrás. Mas o publicano nem abre, nem levanta os olhos para o céu, mas ele se vê diante de Deus como um miserável pecador, arrependido. É esse que Deus escuta. Aquele saiu, Jesus diz, justificado para sua casa. Deus não se impressiona com os nossos gestos e com nossas palavras, Ele vê o nosso coração. Não adianta, nesse sentido, não adianta a gente participar de todas as programações da igreja, cantar, orar, nos emocionar, chorar, servir, ofertar, se o nosso coração está longe de Deus. Isso não é isso que Deus está querendo. Quando o nosso coração está perto de Deus e a gente anda com Deus, tudo isso é resultado de uma vida já rendida ao Senhor. A gente vai querer estar em tudo, talvez não em tudo que dá, mas a gente vai querer estar junto, a gente vai querer cantar, a gente vai querer orar, a gente vai querer adorar, a gente vai querer servir, a gente vai querer ofertar, porque isso é a minha vida, isso é o meu coração, eu estou com o coração entregue ali.
Mas quando é só para fazer, porque eu acho que eu faço algo, Deus olha para mim e Deus me abençoa ou me recompensa porque eu sou um fiel? Sou fiel porque eu faço? Não. Deus, antes de aceitar o nosso culto, Deus precisa aceitar a nossa vida. Deus primeiro se agradou de Abel e depois da sua oferta. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. A vida com Deus, ela precede o culto e ela precede o serviço e o trabalho para Deus. Um outro escritor diz que, Bruce Waltke, ele diz que o adorador e a oferta são inseparáveis. Não tem como separar. Mas primeiro vem o adorador, depois é a oferta. O pecado afasta o homem de Deus. Deus concedeu a Caim ali a oportunidade de se arrepender, mas ele se retirou da presença de Deus depois ali da sentença do castigo, né, que Deus proferiu. Ele se afastou, ele se ausentou, se retirou. Em nenhum momento ele se humilhou, em nenhum momento ele se viu arrependido, em nenhum momento ele pediu perdão. E ele foi habitar na terra de Nod, no final diz isso, e que significa terra de vagueação, lugar de peregrinação, de fuga, de exílio. E é aí mesmo que ele se afastou de Deus de vez. Se afastou de Deus. O convite de Deus para nós é sempre o do arrependimento. A graça de Deus está estendida. Deus faz perguntas ali para Caim, assim como ele faz para nós muitas vezes, para nos levar ao arrependimento. Caim, onde está teu irmão Abel? Felipe, como está essa situação? Ele quer nos levar ao arrependimento. Para que a nossa vida possa adorar, possa ser um verdadeiro culto a Deus, o culto que agrada a Deus, vem de uma vida rendida a Deus. E eu até que hoje de manhã eu pensei nisso, não tinha pensado nisso ontem ainda ao escrever aqui, fechar isso aqui, imprimir até o meu material, mas o culto que agrada a Deus começa no oculto, né? Podia ser junto o culto que agrada a Deus. Sim. Acho que podemos chamar as crianças, vamos ter a ceia em seguida. O culto que agrada a Deus começa lá no secreto. E a gente falou muito sobre isso aqui ao longo do ano passado. E é um valor bíblico. E é um valor que a gente prima aqui na igreja, né? Nossa vida com Deus, nossa vida devocional, nossa vida de reentrega ao Senhor, nosso dia a dia. Nada faz sentido se não for a partir dali, desse momento, desse encontro, desse relacionamento. Tudo que escapa disso, tudo que é além disso ou fora disso, que não parte dali, é em vão. É em vão. Eu quero te fazer um desafio nesse sentido, e a gente vai já preparar para a ceia. Até eu quero pedir o seu Walter e a dona Rosane, vamos servir a ceia, né, para nós. Hoje, vamos ajudar nisso, para se quiserem se preparar. Acho que as crianças vão descer aí, para a gente ter também quem está ministrando lá. Mas quero fazer um desafio e já introduzindo esse momento da ceia. Que assim, algo que você precisa consertar com Deus, algo que você precisa consertar com Deus, ou algo que você precisa consertar com alguém, porque Jesus, ele na oração, né, do Pai Nosso ali, que é conhecida, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não me reconcilio com meu irmão, Deus também não me perdoa. Há uma continuidade, né? O pedido é esse: Deus me perdoa como eu perdoo o outro. Isso é, se eu não perdoo o outro, eu estou pedindo para Deus não me perdoar. Há algo que eu preciso restaurar com Deus, consertar com Deus, pecado, alguma coisa, ou com alguém, um relacionamento. A gente quer seguir com a celebração da ceia entendendo isso, né, que o momento da ceia, ele é uma proclamação de algo como foi cantado antes aqui, que ele virá, Jesus virá.
soberano, em poder, Ele virá. Tudo isso vai acontecer. Quando a gente celebra a ceia, a gente está dizendo para o mundo que Jesus ainda não veio, porque Jesus disse: façam isso em memória de mim, enquanto Ele não vier. Porque um dia vamos celebrar isso com Ele, as bodas do Cordeiro, na presença do Cordeiro. Então esse é um anúncio para o mundo, que Ele ainda não veio, mas também é um anúncio da unidade que temos por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Nós estamos, nesse caso, dizendo, estamos unidos com Ele e unidos uns com os outros. É uma relação vertical com Deus, é uma relação horizontal. Por isso o desafio é algo que você precisa consertar com Deus e algo que você precisa consertar com alguém. A Bíblia diz, né, que examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E a gente quer fazer isso agora. Quero pedir para tu baixar tua cabeça, fazer uma oração, falar com o Senhor e fazer esse exame da tua vida. Há algo que você precisa consertar com Deus, coloca diante dele, abre teu coração para Ele, não endurece o coração, não retém. Deus não se impressiona com nossos gestos e nossas palavras, sejam eles bonitos ou sejam eles feios. Se a gente acha que alguma coisa que a gente vai falar para Deus vai assustar Deus, Ele não se assusta, Ele não se impressiona. Ele vê o nosso coração, se ele é sincero, quer arrependimento, se ele quer reconciliação, o perdão de Deus está disponível, a graça do Senhor é disponível. Se há algo que tu precisa acertar com o irmão, faz isso também, acerta com Deus primeiro, fala com o teu irmão também, talvez agora, talvez depois, mas a Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não deixa de participar desse momento, demonstrando a tua unidade com o Senhor e com a igreja. E não deixa de ter oportunidade de reconciliação com alguém, se isso for necessário, faz isso. A Bíblia diz que quando nós confessamos nossos pecados uns com os outros, nós somos curados. A cura, nós confessamos o pecado a Deus para receber perdão, mas nós confessamos para os nossos irmãos para recebermos cura, sermos curados disso. Então quero te encorajar a fazer isso. Nós vamos começar a... Pode fazer a distribuição, depois nós vamos orar pelos elementos, vamos distribuir os dois juntos, né? Isso. As crianças foram chamadas já? As crianças e os servos lá, né? Quem está com eles hoje, para estarem aqui também, para a gente participar juntos da ceia. Lembra que, se for sair hoje para lembrar de alguma coisa dessa mensagem, lembra que Deus aceitou Abel e a sua oferta, e rejeitou Caim e a sua oferta. Primeiro vem o adorador, depois vem a adoração. Primeiro vem o coração, depois aquilo que a gente entrega. Deus não se impressiona com os nossos gestos e com as nossas palavras, Ele vê o nosso coração. Quando você recebe aí, segura para a gente depois participar juntos dos elementos, do cálice e do pão.
Paulo escreve assim sobre a ceia: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso que nós continuamos, como disse no começo, fazendo isso até que Ele venha, porque um dia Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo estará nele, já está nele, mas será visível, todo olho vai ver, e vai ser as bodas do Cordeiro, a ceia definitiva, não vai mais ter essa anunciação, o tempo vai ter terminado. Hoje ainda é tempo da graça, as pessoas reconhecerem Jesus, entenderem o que Ele fez, receberem salvação. A graça está disponível como teve com Caim, o arrependimento é possível, e o perdão está ao alcance. Vamos orar e aí vamos participar dos elementos. Deus, muito obrigado porque o Senhor fez isso na cruz por nós. O teu sacrifício na cruz, ele não só foi suficiente para perdoar os nossos pecados e nos dar uma reconciliação com o Senhor, mas nos tornou um contigo e uns com os outros. Por isso podemos celebrar essa ceia juntos aqui, Deus, proclamando ao mundo publicamente que o Senhor ainda não veio, e esse tempo ainda é o tempo da graça. Mas também proclamamos ao mundo que o Senhor está formando um povo redimido, restaurado, salvo, perdoado pelo teu sangue na cruz, vertido, para que todo aquele que em ti crê, Deus, alcance a salvação, Deus, e possa ter essa nova vida. E como teu povo aqui presente nesse lugar, nós vamos fazer isso, proclamando ao mundo, Deus, a tua salvação, e proclamando a unidade que temos em Jesus. Somos um contigo e um com os outros, Deus, que o inimigo não atente, Deus, não possa nos separar, não possa juntar aquilo que o Senhor uniu. Tua igreja aqui, Deus, o Senhor uniu, e nós proclamamos que amamos o Senhor, queremos servir e adorar o Senhor com as nossas vidas. Amém.